Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, Antônio, canal Investidor Consciente por aqui, mais uma vez trazendo um estudo bacana para você. Espero que você esteja gostando. Deixe seu comentário aí, faça o que o Antônio fez. O Antônio veio aqui, está olhando alguns vídeos que a gente tem disponível no canal. Agradeço pela participação e aproveitou a oportunidade, como eu sempre peço para vocês, para deixar nos comentários aqui se tem algum ativo que você queira que a gente faça uma análise, traz um estudo para você. Deixe no comentário que eu faço para você. O Antônio pediu aqui para que a gente desse uma analisada na Rap Vida. Bom, fiz um levantamento aqui, vou trazer minhas ponderações aqui, algumas observações interessantes, tá, sobre o ativo, alguns alertas, alguns fatores positivos, e aí você vai fazer sua análise também para você tomar a sua decisão, ok? Obrigado, Antônio, pela participação. Espero que responda aqui algumas dúvidas que você tem. Se você que tem algum ativo no seu portfólio e você tem essa dúvida e queira que a gente faça alguma análise aqui para você, deixe no comentário que a gente vai avaliar para você. Pode ser ativo brasileiro, ativo americano, nós estamos à disposição, ok? Então, o que nós vamos falar hoje? Não vamos falar de gráfico, como a gente sempre fala aqui. Nós vamos falar aqui algumas observações, pontos de recompensa e algum ponto de risco do ativo. Vamos fazer aqui uma análise mais completa, né? Visão anual. E eu vou começar por esse estudo que a gente preparou aqui para você, um slide aqui para você, ok? Bom, a Rap Vida, ela é líder mundial de plano de saúde, líder nacional, desculpa, plano de saúde, e ela tem 17% de market share de plano de saúde e 20% de market share de plano odontológico, né? Então, ela tem essas duas fontes de renda, né, seu modelo de negócio. Ela está presente nas 5 regiões do Brasil, com 86 hospitais, 352 clínicas, centros clínicos, 292 laboratórios, 77 pronto-socorros pelo Brasil, ok? Aqui nós vamos alguns destaques financeiros que eu achei bem interessante. A receita líquida dela vem mostrando uma certa resiliência nos últimos 5 anos, que a gente vem avaliando, crescente, tá? Inclusive aqui eu peguei alguns destaques do quarto trimestre de 2024, que teve um aumento de 7,8% no comparado ali no ano, né? Ano a ano. O EBITDA ajustado 1,06 bilhão, margem de 14,2%, lucro líquido ajustado 515 milhões, um aumento de 98%, tá? Dívida líquida 4,5 bi, né? O Capex 336. Quando a gente olha aqui nesses destaques aqui, quando olhamos aqui na receita líquida, conforme apresentado ali, de fato nós tivemos aqui esse aumento, né, no comparado quarto trimestre de 2023. Nós tivemos aqui a sinistralidade, uma queda de 1,4 pontos percentuais. Nós tivemos um ajuste aqui no EBITDA de mais 19 e nós tivemos aqui, pessoal, que é o ponto de observação, 261% de aumento de Capex, né? É necessário, a gente percebendo o perfil da empresa, a empresa ela necessita muito de Capex, tá? Então ela tem que fazer esse Capex para se modernizar, ela está expandindo os seus hospitais, a área de medicina tem que ter tecnologia avançada, equipamentos novos, então há uma grande necessidade de investimento constante. Por esse motivo, as suas margens ficam muito comprometidas, que já já você vai ver esses pontos percentuais. Então, ela tem que fazer esse Capex para se modernizar, ela está expandindo os seus hospitais. Aqui a gente vê a questão da sinistralidade, de 71 para 69, a gente percebe que teve essa redução aqui, né? 71,8 para 69, comparado com outros planos aqui, igual, conforme vocês podem ver. Nós temos aqui o aumento da margem de EBITDA, tá? Passando de 10,3 para 13,1, isso é muito bom, tá? Nós temos ali uma redução da alavancagem, ou seja, da dívida de 1,43 para 1,6, porém, a gente tem algumas observações, crescimento da receita líquida e número de beneficiários. Bom, o crescimento da receita líquida e número de beneficiários, você consegue perceber claramente aqui. A gente tem, de fato, um crescimento da receita. Já a dívida da companhia, pessoal, a gente vê uma dívida diminuindo um pouco, mas é uma dívida ainda grande, tá? A gente precisa ficar de olho nessa dívida da companhia. Já já você vai entender melhor sobre essa dívida aqui da companhia. Com relação ao que eu falei para vocês do Capex,
há uma necessidade constante de aumento. Olha só os planos da companhia para 2025 e 2026. Um investimento de 218 milhões, ou seja, um hospital, 3 clínicas, 3 melhorias hospitalares. No Pará, 35 milhões de investimento. Mato Grosso, 115 milhões. Ceará, 48 milhões. Pernambuco, 198 milhões. São Paulo, 1 bilhão, vai ser 4 hospitais, 1 ponto de atendimento, clínica, 4 unidades diagnósticas, 14 unidades de coleta laboratoriais e ampliações. Né? E Rio de Janeiro, 340 milhões. Então, lógico, isso aqui com o tempo, a companhia vai parar de fazer esses investimentos, vai continuar fazendo capex, mas em algum momento terá essa redução. E você que apostou na companhia, apostou na maneira de dizer que isso aqui não é uma aposta, você resolveu ser sócio da empresa, entendeu como funciona o seu case, o seu modelo de negócio, você vai poder ter a oportunidade de ver esse crescimento, um ROI crescendo, que é o retorno sobre esses investimentos, o ROIC, e automaticamente a gente vai ver outras margens crescendo e gerando valor para você acionista. Então, isso é importante. Você tem que entender para onde está indo esse recurso, esses valores, e qual a projeção da empresa para esse crescimento. A gente consegue ver isso aqui claramente nessa imagem. Agora eu quero trazer para vocês um ponto de atenção. Toda análise que eu faço, todo ativo que eu trago para vocês, eu faço analiso 5 critérios quantitativos, ou seja, a contabilidade, para que a gente possa entender melhor como de fato está aquela empresa ali, financeiramente falando, tá? Então, eu vou trazer essas pontuações para vocês e eu espero que você entenda, porque isso aqui é extremamente importante. Bom, aqui nós vamos avaliar agora receita e lucro. O que eu busco? Eu busco uma receita e lucro crescente. Aqui na Rap Vida, a gente percebe que ela tem uma receita crescente, ok? Só que ela tem um lucro negativo. Esse lucro líquido negativo, conforme você pode perceber aqui, ele está reduzindo, né? Daqui a pouco ele pode começar a ficar positivo. Mas para quem faz investimento de longo prazo, isso é um ponto de atenção. Então, ela está gerando bastante receita, mas está tendo lucro negativo, né? Para se ter uma ideia, a receita dela cresceu 237% e o lucro está negativo já há 3 anos. Logicamente que está diminuindo, eu vou mostrar isso já já para você no gráfico. Esse é o primeiro ponto de atenção. A receita, ok, mas a gente precisa que esse lucro comece a ficar positivo, porque é dele que vai ter o capex, os investimentos, vai ter a retenção desse lucro para ter mais caixa líquido na empresa, mais fluxo de caixa livre também, que você vai ver agora, e dele que sai os nossos dividendos. A empresa não está pagando dividendos, tá bom? Aqui agora nós vamos fazer uma análise buscando o quê? Fluxo de caixa livre maior que o lucro líquido. A gente vê o quê? Conforme eu disse para vocês no slide anterior, nesses 2 anos aqui, sendo 2020 e 2021, teve lucro líquido pequeno, mas teve positivo. Já 2022, 2023, 2024, o lucro líquido é negativo. E nós temos agora, a gente viu aqui o fluxo de caixa livre crescente, mas a gente quer um fluxo de caixa livre crescente acima do lucro líquido, porém a gente quer um lucro líquido positivo. Então, também aqui esse é outro ponto de atenção que não passaria pelo meu critério de análise. Por que isso, Antônio? Por que esse nível de exigência? Porque você está colocando o seu dinheiro nessa companhia, você quer que ela gere retorno para você no longo prazo, e você quer fazer um investimento para você não ter que ficar olhando toda hora o ativo, ficar preocupado e você ver seu dinheiro deteriorando. E existem bons projetos para isso, você pode escolher. A Bolsa de Valores é esse mecanismo extremamente democrático, onde você pode escolher onde você quer alocar o seu dinheiro ou tirar também, tá? Então, reforço, ela é uma empresa lucrativa? Sim. Só que não está sobrando dinheiro em caixa. Fica aí um ponto de atenção para você que é investidor ou que pretende fazer investimento, tá? Agora nós vamos avaliar o quê? Outro fator extremamente importante é a saúde financeira da empresa, é a dívida. Eu busco uma dívida total menor que caixa e equivalente, ou seja, o que ela tem em caixa e o que ela tem aplicado ali que ela pode resgatar para honrar seus compromissos. E a gente não vê isso aqui na companhia também. A gente vê uma dívida muito alta, crescente, tá? E a gente vê aqui um caixa equivalente crescente também, mas em 2024 a gente já vê uma redução. Para você ter uma ideia, a dívida cresceu 441%, né? E nós tivemos aqui um caixa equivalente de
316%, só que ele está bem abaixo aqui com relação à sua dívida, tá, pessoal? Então, assim, vamos ficar atento com relação a isso aí, tá? Porque isso aqui é fator extremamente importante, isso aqui faz preço no contexto geral. O lucro é diluído todo quando você pega a demonstração de resultado, tem toda a receita, depois vai fazendo todas as diluições, e quando não sobra dinheiro em caixa, é um ponto de atenção para investidor de longo prazo. Investidor que está aqui especulando, está analisando o gráfico, de repente é uma baita oportunidade, mas eu espero que eu esteja falando com o investidor de longo prazo. Mas se você for também investidor mais fazer um swing trade, montar uma posição ali para você ganhar na valorização, eu não vejo problema de forma. Aqui agora vamos analisar o quê? O lucro operacional, nós vamos buscar o lucro operacional crescente e nós vamos buscar um caixa crescente, que é o caixa que vem desse lucro operacional. A gente consegue perceber que a companhia tem duas fases aqui, ó. Aqui nós vemos, a gente consegue ver o lucro operacional menor que o caixa, ok? Teve o lucro e conseguiu fazer um caixa. Aqui a gente consegue ver um lucro operacional maior que o caixa diminuiu. Aqui eu já vejo um lucro operacional negativo. Já é outro ponto de atenção. E a gente vê um caixa aqui, ok. Aqui eu vejo lucro, caixa alto, resultado operacional, caixa alto, ok? Então, ela precisaria, na minha opinião, se ela tivesse dessa forma aqui, constante, seria muito bom, tá? Apesar que nós tivemos essa queda aqui do lucro operacional, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos buscar aqui algumas outras informações da companhia, por exemplo, aqui. Aqui eu vou trazer para vocês alguns dados bem rápido. Quando eu olho aqui, pessoal, eu já vejo que, analisando o futuro da companhia, o passado, melhor dizendo, a gente vê que a empresa precisa melhorar. Então, ela precisa melhorar bastante esses seus resultados aqui, ok? E a gente vê que é uma empresa, captação de mercado 17,5 bi, a cotação hoje está 2,36, tá? Geralmente as pessoas fazem o quê? Elas olham mais preço, né? 2,36, poxa, eu com 100 reais, R$ 1.000 eu compro muitas ações e por aí vai. Mas você tem que olhar valor, tá? Não olha só o preço. Tem até um estudo aqui que fala armadilha de valor. A gente foca muito no valor, foca muito o preço da cotação, esquece o valor, ok? E nós tivemos aí no último ano uma queda de 36%, tá, pessoal? Isso não é à toa, eu vou mostrar para vocês já já. Isso não é por acaso essa queda, tá? Vamos ver aqui agora, vamos voltar aqui. Aqui nós temos aqui um ponto de atenção. Negociando 12,8% abaixo da estimativa de valor, ok? A previsão de que o lucro cresça 79%. É possível, só que nós temos que ver se tem lucro líquido, tá? Observe isso aí quando você for fazer a sua avaliação. Preço da ação volátil nos últimos 3 meses em comparação com o mercado brasileiro. Então, ela é realmente bastante volátil. Tá? Bom, vamos aqui nesse gráfico aqui. Não, vou deixar esse gráfico final que eu tenho algo muito importante para dizer para vocês. Vamos aqui agora fazer um estudo aqui, como que de fato estão os fundamentos da companhia, analisando o resultado anual, ok? Então, vamos lá. O valor intrínseco hoje da companhia, de acordo com o fluxo de caixa descontado, está 42% abaixo a cotação. Então, nós temos aqui uma vantagem. Seria 4,7 o valor intrínseco, sendo que a cotação hoje está 2,36. Então, nós temos aí uma oportunidade, de acordo com apenas esse critério, você tem uma margem de segurança de 42%, tá? Aqui eles estão vendo como muito atraente, e de fato quando você olha para a cotação. Aqui a gente vê uma cotação muito alta, valor intrínseco embaixo, totalmente contra você, né? E aqui está ao nosso favor, vamos dizer assim, né? Nós tivemos aqui nos últimos 5 anos, o valor intrínseco cresceu um aumento de 96%, isso é muito bom. Só que aí a gente já se esbarra em alguns múltiplos aqui, alguns números, que a gente precisa dar atenção. Nós temos aqui o lucro por ação, menos 9. A gente vê um lucro por ação aqui desde 2022 negativo, tá? Isso é muito ruim. A gente já vê ele aqui positivo, mas já vinha caindo já, mostrando sinais de que poderia ficar negativo. A gente vê aqui, pessoal, um fluxo de caixa livre aumentando aqui, até tranquilo, está diminuindo agora, mas até aumentou um pouquinho. A gente vê aqui, deixa eu tentar aqui, a quantidade de ações em circulação da companhia aumentou aqui, né? A quantidade, provavelmente teve algum agrupamento aqui, tá? Nós temos aqui a receita. A receita, a gente tem uma receita mais alta aqui, tá?
a gente tem o que agora? O lucro bruto em queda. A gente tem aqui um resultado operacional aqui, né? Subiu um pouquinho aqui, ok. Nós temos o que aqui agora? Lucro líquido, pessoal. Olha o lucro líquido aqui, ó, negativo há muito tempo, tá? Isso aqui é um ponto de atenção, tá? Então, por esse motivo aqui, não passaria no meu critério, tá? De ativo de valor, tá bom? Fazendo algumas outras análises aqui, aqui vai trazer aqui uma prévia do resultado da companhia, tá, pessoal? Isso aqui você pode ir lá no RI da empresa, você vai ter esses resultados lá. Visão geral aqui da Rap Vida, ela é do setor de saúde, né? Plano de saúde, conforme eu mostrei para vocês ali. Ela atende plano de saúde, hospitais ambulatoriais, plano odontológico, serviço de diagnóstico de imagem, operações farmacêuticas. Rap Vida aventurou na área de operações farmacêuticas, ampliando ainda mais sua oferta à saúde. Esse segmento permite que a empresa forneça medicamentos diretamente ao paciente, simplificando a jornada de medicamento, paciente integrar o serviço de saúde. Então, ela cada vez mais está melhorando o seu serviço, a prestação de serviço. No longo prazo, tudo que eu estou dizendo para você aqui não pode não fazer nenhum sentido, tá? Porque ela pode melhorar muito os seus fundamentos, e se melhorar, a gente vai trazer para você aqui essa nova empresa, e com certeza ela vai estar aparecendo em nosso radar, tá? Bom, a gente vê que a receita cresceu, conforme eu disse para você, 76%, lucro operacional cresceu 6%, lucro líquido caiu 52%, lucro por ação caiu 50%. Fluxo de caixa livre caiu 11%, tá, pessoal? Lucro líquido negativo, conforme eu mostrei para vocês. Aqui nós temos aqui a margem bruta dela, em média, cresceu aqui 3 anos 24%, 5 anos 29%, 10 anos 32%. Beleza. Margem operacional, 4%, 8%, 11%, margem líquida caindo, tá? Aqui nós não temos esses outros dados aqui. O que acontece? Aqui nós temos aqui uma estimativa aqui, uma previsão de baixa de 3,54. As previsões todas são de altas, né, pessoal? A máxima aqui chegando até 185%. Então, é o que eu falo, se você for avaliar o ativo pela análise gráfica, ele está em um bom momento para você montar uma posição, né? Até porque ele pode romper isso aqui, tomar cuidado de ficar abaixo de R$ 1, pode ter o agrupamento, a B3 pode notificar a empresa, né? Mas a gente vê que o lucro líquido chegou a 1 bi negativo e já chegou a ficar 294 milhões negativo, está querendo cair de novo, mas a gente já vê que está querendo se ajustar, mas está um pouco longe aqui para ficar positivo, tá? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Olha só, pessoal, isso aqui é a destruição de valor, porque os dividendos da companhia, ele caiu. Por quê? Não tem lucro líquido, não tem um porquê pagar dividendo, a empresa não consegue. Só se ela fazer empréstimo para pagar dividendos, se endividar mais, aí não faz sentido, né? Aqui a gente vê o lucro por ação cresceu um pouquinho, mas o rendimento acionista menos 7%, a gente vê que realmente a dívida também aumentou, e é isso, né? Vamos fazer aqui agora uma análise aqui para a gente finalizar para vocês do gráfico. O que eu vejo aqui, pessoal? Vou adicionar aqui os indicadores, para esse vídeo não ficar muito longo aqui para vocês. A gente percebe ali que ela caiu 89%, tá? Ela saiu de 18,41 e hoje está valendo esse 2,30 alguma coisa, né? A gente vê que ela começou a subir ali, ela apresentou aqui uma resistência, caiu de novo, tá? E a gente vê esse lucro líquido aqui próximo da cotação. Então, veja que eu sempre falo para vocês, e é algo muito simples, mas é importante que se diga sempre. A cotação seguirá o lucro, nós vimos o lucro deteriorar, a cotação deteriorou junto. E aqui nós temos essa linha que eu coloquei para vocês aqui, para que você fique atento. Acima desse preço aqui, acredito eu, que esse lucro possa estar subindo junto. Essa combinação de cotação e lucro, ela é muito importante. Então, você observe isso aqui para que você possa montar posição no ativo, ok? Então, é isso, Antônio. A gente trouxe esse ponto de alerta para você também, que é nosso seguidor aqui, tinha essa curiosidade sobre esse ativo. Se tiver algum outro ativo, deixa aqui para a gente possa avaliar para você. Agradeço por você estar aqui. Deixa seu like, sua curtida, seu comentário. Se possível, compartilhe com outras pessoas para a gente ter mais pessoas aqui nesse canal, para a gente ter mais conteúdo relevante para vocês. Eu vou ficando por aqui, viu, pessoal? Um abraço.